Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui de volta para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. E esse estudo que nos traz essa grande segredo que Kardec desponta lá em 1857, descobre a existência desse mundo invisível, através lá das mesas girantes, das cadeiras. Ele descobre que existe, quando ele pergunta, né, quem é que estava movimentando essas mesas, essas cadeiras, e a mesa responde para ele: aqui é a alma ou o espírito de um homem que já viveu na Terra. E ele, que era um cientista, fica abismado com aquilo e mergulha a partir de então nesse estudo, na descoberta dessa doutrina que para nós é uma doutrina, mas que ele inicialmente trata como uma ciência, uma descoberta de um mundo invisível, um mundo espiritual. Isso é muito significativo porque nós somos esses espíritos que estamos hoje revestidos por essa matéria, mas nós já estudamos, já aprendemos que um dia deixaremos essa matéria, retornaremos ao mundo dos espíritos e vamos então rever tudo que nós fizemos aqui nessa última encarnação e vamos nos preparar novamente para um novo mergulho na carne, porque é o processo evolutivo, é a forma que nós temos como aprender, como evoluir. Estudando, aprendendo e vindo participar dessa grande prova aqui na Terra. Nós falamos sempre, né, Célia, no mundo de prova e expiação. Prova e expiação. Prova por quê? Porque nós viemos aqui mostrar se nós já aprendemos tudo aquilo que nós adquirimos em vidas passadas. Estamos em testes. Saber se já aprendemos um pouquinho de paciência, um pouquinho de benevolência, de indulgência, todas aquelas virtudes das quais a gente estamos estudando, inclusive agora, nessa lei divina. E isso, Nivaldo, são sentimentos que a gente vai ter que desenvolver, fora a nossa inteligência, porque nós pensamos que nós somos muito, muito inteligentes. E quando a gente lembra, Célia, que nós estamos no segundo degrau, segundo degrau, com toda essa tecnologia que a gente desponta hoje, né? Hoje a gente pega um telefone e a gente fala lá com o outro lado do mundo. E não só fala, não, a gente se vê. Eu recebi, Nivaldo, numa rede social aí, um post dos primeiros celulares. Sim. Gente! Era nós chama de tijolão, né? Aqui no nosso país, no Brasil, tinham 10. Era uma coisa assim. Hoje a gente pega um aparelhinho desse. Isso era muito comum pessoas terem 2 celulares. Porque, né? Mas aqueles lá, quando chegou aqui para nós, era uma coisa que você tinha que ter uma bolsa para carregar ele. Hoje a gente precisa de um bolso. Embora, Célia, a gente perceba essa grande evolução na tecnologia, né? A gente nós temos que parar para pensar que nós estamos só no segundo degrau evolutivo da Terra. Ontem nós estávamos lá no primeiro mundo degrau. Primitivo. Saímos do mundo primitivo, aquele mundo primitivo em que nós não conhecíamos o fogo, a roda. Nós comíamos carne crua, nós matávamos para corríamos atrás dos animais para poder aquele mundo primitivo retratado em alguns filmes é mais ou menos aquilo que nós vivíamos. Nós estamos agora
Segundo estágio, no mundo de provas e expiações. Almejando um mundo de regeneração. E esse mundo a gente fala tanto e ele não chega. E a gente acha que vai acordar um dia de manhã e mundo de regeneração. Não. Esse mundo de regeneração tem que surgir dentro de cada um de nós. É nos nossos comportamentos, nos nossas transformações. Sentimentos. E faz parte, Célia, dessa busca evolutiva, dessa busca para se chegar nesse planeta de regeneração que nós estamos aqui estudando. Porque é através da mudança do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa visão da vida, que nós vamos fazer com que esse mundo melhore. Cada um de nós, fazendo a nossa parte, não cobrando do vizinho, cobrando do colega de trabalho ou do familiar em casa, cobrando de nós. Porque a melhora é nossa, a melhora é individual. Então, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que é coletiva. Que é coletiva no momento em que nós estamos numa coletividade. Mas eu não posso cobrar a melhora do meu irmão. Eu posso cobrar a minha melhora. A dele, ele vai cobrar dele. Vamos fazer a nossa prece, pedindo e agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade da existência, por estarmos aqui reencarnados mais uma vez. E tendo essa oportunidade de estarmos nessa doutrina, estudando, transmitindo, aprendendo, nos aprofundando um pouquinho cada dia mais. Então, que Deus nos abençoe sempre, que nos dê continue nos dando essa oportunidade de estarmos aqui progredindo um tantinho, um pouquinho que seja, mas com certeza estamos captando, somando cada dia um pouco mais de conhecimento de como agir, de como proceder dentro desse grande globo terrestre, das dificuldades que passamos, mas que saibamos aprender a passar cada uma delas com resignação, com entendimento, porque todas elas são passageiras. Que Deus nos abençoe e permita que tenhamos uma noite abençoada nesse estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós sempre colocamos para vocês uma frase, um texto, e a de hoje vai ser colocado para vocês aí na tela. Diz assim: fé não é achar que Deus fará o que você quiser. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. Então, essa frase a gente precisa refletir, porque normalmente é muito comum que a gente se decepcione com Deus quando não acontece aquilo que eu esperava, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu imaginei para mim. Seja em que âmbito for, eu me decepciono com Deus. E aí eu digo, eu perco a minha fé. Eu só tenho fé em Deus se as coisas acontecerem como eu quero. Se não acontecer, para que eu vou ter? Por que eu vou ter fé em Deus? E a gente entende que ter fé em Deus não é isso. Não é esperar que aconteça o que eu quero. É entender, saber que mesmo que não aconteça o que eu quero, Deus está providenciando o melhor para mim. Isso é ter fé, é ter essa certeza de Deus. Nivaldo, uma colocação nossa, que a gente escuta muito quando ouvimos, quando conversamos com os nossos irmãos que estão passando por problemas, que todos nós passamos, ou vamos passar. E aí a gente escuta muito assim, eu tenho fé em Deus que tal coisa vai acontecer. Ou seja,
É o que você falou. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer. É diferente do que nós estamos... essa mensagem que veio para a nossa reflexão. Fé é acreditar que o melhor vai acontecer para nós. Mas nós determinamos o que é o melhor. Aí que a gente... E aí é que está o problema, Célia. Porque se não acontecer aquilo que nós determinamos... Por como não aconteceu? Eu perco a fé em Deus. Mas, porque Deus não me atendeu. E aí, Nivaldo, tem uma outra coisa que a gente leva ao pé da letra. Pedi e obtereis. Batei e a porta se vos abrirá. Então é só bater? Fala sobre isso. É só pedir? Sabe, não é só isso. A gente lê esses ensinamentos e assimila. A gente contextualiza, Célia. A gente contextualiza de acordo com o que eu quero. Claro. Não, ele está falando que... Basta pedir. Basta só bater que a porta vai abrir. Pedir, eu vou conseguir. E aí, Jesus ainda fala mais. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Ele disse. Ele disse. E aí tem aquela outra passagem que Jesus diz, sobre a montanha. Tá. Né? Se tiver de fé, direi que aquela montanha se transporta daqui para ali e ela se transportará. E a gente leva isso ao pé da letra. Ou seja, leva literalmente o que está escrito. Porque convém a gente. Convém. Porque agora, se eu entender tudo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda e pedirdes a essa montanha que se desloque daqui para ali, e ela vai se deslocar, se nós pararmos para pensar que essa montanha são todas as nossas paixões. As nossas mais paixões. E como ele nos disse no estudo da semana passada, né, Célia? Que só depende de nós, da nossa vontade. Aí... Se nós dissermos, se desloca daí, má paixão, sai daí, ela vai sair. Ela vai sair. Porque eu tenho vontade, mas eu não quero pensar dessa maneira. Essa fala de Jesus é alegórica. Mas a gente quer levar o pé da letra, como você falou. Batei e a porta vos abrirá. Então bate e a porta abre. Pedi, mas não é assim. E obtereis. Não é qualquer batida que ela vai abrir. A gente precisa entender que o Pai sabe exatamente o que é melhor para nós. Eu costumo sempre fazer essa referência, Célia, para aquela criança de 2 anos que o pai leva lá no posto de saúde, toma aquela injeção no braço e ela sai dali horrorizada, chorando, porque o pai levou ela, travou, prendeu para ela levar aquela agulhada. Ela odeia o pai naquele momento. E lá na frente, ela vai entender que aquele gesto do pai foi o melhor que ele poderia ter feito por ela. Somos nós. Que muitas das vezes pedimos, não conseguimos, ficamos chateados, com o pai. Muitas das vezes brigamos com ele. Mas lá na frente eu digo, puxa vida, graças a Deus que não aconteceu aquilo que eu queria, que teria sido pior para mim. Se não nessa vida, na vida futura, com certeza nós vamos chegar a essa conclusão. Mas isso é a fé. É a fé. Isso é a fé. E tem uma outra coisa que eu falei aqui, que nós brigamos com ele. A gente pode brigar com ele, mas ele não liga para nossas birras, não. Não dá a mínima. Ele entende a nossa infantilidade, o nosso estado ainda de muito criança. Então, nós estamos ainda na lei de perfeição moral, estamos falando das paixões. É muito interessante, paixões que todos nós temos. E aí,
as paixões boas, as paixões más, paixões boas são as paixões equilibradas, paixões más são aquelas paixões que nós nos deixamos, que elas nos dominem, que elas nos envolvam por completo, que elas tomem a rédea de nosso proceder. E agora nós estamos na questão 910. Na questão anterior, na 909, Kardec pergunta se nós mesmos podemos vencer essas nossas más inclinações. A gente sabe que pode. Que vencer essas más inclinações só depende de cada um de nós. Que ninguém vai vencer as minhas más inclinações por mim. Eu é que vou ter que vencer. E assim é com cada um de nós. E na questão 910, Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar as suas paixões? Pode o homem achar nos espíritos. Kardec só fala nos espíritos. E nós vamos deduzir isso. Eficaz assistência para triunfar. Os espíritos vão me ajudar. Quais são esses espíritos? De vencer uma má paixão? E que espíritos são esses que vão nos ajudar? Precisa ser os espíritos bons, né, Célia? Claro. Os espíritos envolvidos com o bem. Aí a espiritualidade nos responde: se o pedir, se fizer esse pedido, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu anjo protetor, o anjo da guarda, o mentor, aquele santo de devoção, se pedirmos com sinceridade, com vontade, sendo verdadeiro, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Eles falam aqui, né, Célia, com sinceridade. Né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente pede, mas a gente pede de boca para fora. Vai ter uma questão, a próxima questão vai falar isso. A gente pede de boca para fora. Não, eu quero parar com determinado vício. Mas a gente pede de boca para fora. Ou seja, no nosso íntimo, como diz a questão 909, a nossa vontade ainda não está determinada. Sabe a segunda-feira, que é o Dia Internacional de tudo acontecer? Vamos começar o regime, vamos começar a dieta, vou parar de fumar na segunda. Vamos começar aquele curso, vamos fazer aquela... Tudo a gente põe para segunda-feira. Quando chega na segunda-feira... Isso é vontade? A gente joga para outra. Isso é vontade? Isso é essa vontade sincera? Não é. E aí, aqui ele manda a gente ir na 459. Essa 459 é conhecida. É, conhecidíssima. Nós já falamos dela várias vezes. É uma das questões, né, Célia, do Livro dos Espíritos que nós temos que ter decorada. 459. Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. Perfeitamente. E aí eles respondem muito mais do que nós pensamos. A mais das vezes são eles que nos dirigem. Olha só, nos dirigem. Isso tem a ver com essa questão. Mas a decisão final é sempre nossa. Então, eles podem nos ajudar, dar a assistência que nós necessitamos, nos fortalecer, alimentar a nossa vontade para superar, para triunfar na superação dessas paixões.
quando nós pedirmos a Deus e a eles... Sinceramente, é claro que eles vêm ao nosso auxílio. Porque é isso, eles estão aqui, tá lá... Para nos ajudar. Eles se comprazem quando nós temos sucesso, porque essa é a função deles, eles querem nos ajudar. Já são esses espíritos, né, os nossos anjos de guarda, mentores, já são espíritos evoluídos a tal ponto que eles se comprazem só pelo nosso bem, em nos ajudar. E aí eles ficam tristes com as nossas derrotas, com as nossas escorregadas. Mas eles ficam muito felizes. É importante a gente dizer, mas quando nós recorremos no erro, o que eles fazem? Eles se afastam. Simplesmente se afastam. Não vão embora, não vão nos abandonar, não. Até que nós demonstremos uma pequenininha vontade de voltar à trilha do bem, ele se aproveita daquilo e se aproxima novamente de nós. Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, que nós já estudamos aqui também. Eles nos falam, eles nos intuem. A gente não dá ouvido, a gente não quer saber daquilo. Não, é muito difícil fazer isso, essa porta é muito estreita. Aquela voz, Célia, que quando estamos fazendo alguma coisa nos vem e que a gente não dá importância. Não dá importância. Aí o que eles fazem? Vão ficar falando aqui à toa? Eles se afastam. Você quer fazer isso? Você quer seguir esse caminho? Tá bom, eu estou aqui. Quando você precisar, me chama que... eu te atendo. E a gente vai seguir esse caminho que nós escolhemos. E lá na frente vamos nos esborrachar. E, ai, meu pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele... eu falei para você não quis me... Ele vai ajudar? Claro que vai ajudar, mas... sorrindo. Os machucados que nós provocamos, nós vamos ter que assumir. Vamos ter. É o que nós já falamos aqui. A gente vai colher o que nós plantamos. Plantamos... vamos colher. Ele vai ajudar. Mas o que a gente vai ter que ir com toda a ajuda com o que nós estamos colhendo, com as dores do sofrimento. Cada lágrima que nós fizermos cair no rosto do nosso irmão, nós vamos ter que enxugar. Isso aí não tem a menor dúvida. Questão 911. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, Kardec está perguntando que se não existe essa paixão assim tão forte, mas tão forte, que por mais que eu queira e peça, eu não consiga resistir. Existe essa paixão? Existe. Porque a gente sabe, né, Célia, que tem pessoas que dizem, olha, não, já fiz de tudo, não consegui. Já tentei de todas as formas, já fiz até promessa, mas não consegui. Não consegui. Então, é um caso desse. Será que existe isso? Essa paixão que seja tão assim agressiva ao ponto de não conseguirmos nos livrar dela? E os espíritos vão nos responder. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Nós falamos sobre isso. É a tal história da segunda-feira. Então, não existe, pelo que eles estão nos respondendo, essa possibilidade de haver uma paixão tão intensa que o meu pedido, a minha vontade seja impotente. Não existe isso. Na verdade, eu até digo que não quero, mas eu digo de boca para fora. Então, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Olha só, eu quero. Ficam muito contentes. Poxa vida, isso não aconteceu. Olha, eu quero parar de beber. Mas eu fico muito contente quando aparece um amigo e me traz a bebida para beber. Mas eu quero. Mas eu quero.
Mas eu quero. O amigo é que não ajudou. Não é. Né? Ele não entende essa minha decisão, essa minha vontade. Eu fiquei muito contente que ele trouxe, mas eu quero parar de beber. Quando se acredita que não se pode vencer suas paixões, é o espírito que nisso se compraz, em consequência de sua inferioridade. Cede, então, é o espírito que cede. Porque, Célia, o que eu sou? Eu sou um espírito. A gente põe a culpa na carne, né? A carne é fraca. A carne é fraca, mas não é a carne que é fraca. Quem domina, quem controla, quem habita essa carne é o espírito que hoje está nessa encarnação com o nome de Nivaldo. Mas é esse espírito que habita. Então, quando ele diz, quando se acredita que não se pode vencer suas paixões, é o espírito que nisso se compraz. Porque, Nivaldo, veja bem, eu quero vencer a minha tendência, a minha paixão pela bebida. Mas aí acontece isso que você falou, eu quero, mas aí chega um amigo com a bebida. Eu vou e cedo a compartilhar aquele momento social. Essa vontade sincera que nós vimos no programa passado, sim, ela não existe. Então, seja, e se eu acredito? Como ele diz aqui, né? São pessoas que falam, eu não quero, eu de boca para fora. E se eu acredito que eu não posso mesmo. Eu não quero acreditar que eu posso. Então, não vou poder. A gente acredita que a gente não pode vencer aquela má paixão. Então, eu não posso vencer essa má paixão. A gente ouve essa pessoa eu não assim, tenho condições de vencer. Eu não posso parar de fumar. Eu não posso parar de beber. Eu não posso parar tal vício. Porque nós estamos dando essa ordem para o nosso cérebro. Eu já escutei, e muito me entristeceu, em relação ao vício do cigarro, falar assim, o cigarro é mais forte do que eu. Eu falei, como? Como é possível? O cigarro, aquela coisa inanimada... É mais forte. É mais forte do que eu. Como? Não fala essa bobagem. Então, esse ser vai conseguir vencer essa tendência? Não vai. Ele se acha incapaz, então ele vai se tornar incapaz. Então, Célia, quando se acredita que não se pode vencer suas paixões, é o espírito que nisso se compraz, em consequência de sua inferioridade. Não é a carne que é fraca. Não é a carne, é o espírito. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, mais uma vez, não é a carne que é fraca. Somos nós, os espíritos, que é fraco. Não vamos botar desculpa na carne ou dizer que o cigarro ou a bebida é mais forte do que nós. Não pode. Muitas das vezes, Nivaldo, aqui no MAP, nas nossas preces, tem uma fala que tem é comum essa fala, ajoelhados em espírito. Isso. Porque esse ajoelhado em espírito é o ajoelhado verdadeiro, de submissão. O ajoelhado na matéria, a gente ajoelha. A gente pode fazer. E está pensando em outra coisa. Outra coisa. A gente está pensando em outra coisa. Mas então, quando a gente ajoelha em espírito, a nossa mente, o nosso pensamento está conectado com esse ser maior. Então, é essa vitória do espírito sobre a matéria. Nós temos que entender que nós, espíritos, com essa potência
chamada vontade que nós temos, nós vamos conseguir superar tudo. E pedindo a assistência a Deus nosso Pai, aos nossos protetores, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, ao nosso anjo da guarda, seja lá o nome que dermos. Com essa sinceridade, a gente consegue tudo. Com certeza. Se tivermos esse, como ele nos diz aqui na questão 909, essa grande vontade, né? Essa determinação. Pois é. Essa, né? Nós conseguimos tudo. Né? Da 910, Nivaldo, ele fala com sinceridade. Pedirmos com sinceridade. Aquela que vai lá dentro do íntimo da nossa alma. É verdadeira, aquela, sabe? É nos expondo, nos abrindo por completo ao nosso Pai. Então, agora a última questão nesse tema paixão, a 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea, da materialidade em nossas vidas? A espiritualidade fala pouquinho. Eles só nos dizem praticar a abnegação. É só praticar a abnegação. E a gente precisa trabalhar essa palavra abnegação, né, Célia? Precisa trabalhar ela. Precisa saber. Praticar. O que é abnegação? O que é abnegar? Abnegar. Isso é uma palavra, né, construída de dois radicais. Negação. Né? Abnegar. Sou eu, então é eu abrir mão de mim. Eu não me colocar em primeiro lugar. É eu passar a enxergar, a ver, a olhar o meu irmão com o mesmo, no mínimo, com o mesmo olhar que o meu. É abrir mão das minhas necessidades. Abrir mão do querer só para mim. E nós vamos entrar logo em seguida aqui, Kardec vai entrar não por acaso, depois dessa questão, ele vai entrar no egoísmo. A última questão que ele coloca de paixão. E depois ele vai entrar no egoísmo. Né? Então, qual é o meio eficaz da predominância da natureza corporal? De eu colocar realmente, predominar o espiritual em relação ao corporal. Eu abrir mão da minha necessidade e olhar para o outro. Abnegação. Nós sabemos, através desses estudos, que a nossa natureza espiritual, ela tem que sobrepujar a nossa natureza material, porque nós somos consumistas, nós somos materialistas. Nós queremos. E nós temos que ser e ser. Então, essa abnegação envolve essa sobrepujância do espírito sobre a matéria. E aí, Célia, tem que prevalecer. Só mais um detalhe. Ele fala assim, praticar. Não é só conhecer, não. Não adianta conhecer a palavra abnegação. Eu tenho que ser abnegada. Nós vamos ter que começar a praticar essa abnegação. Nós não termos esse olhar exclusivo só para as nossas necessidades, para os nossos interesses, para as nossas questões. Nós vamos ter que entender que nós somos espíritos. Mas o meu irmão também é espírito. Que nós, humanidade, somos espíritos e temos as nossas negarmos necessidades. A nós em prol do outro. Abnegar. E aí a gente, como falamos, né, Kardec encerra esse subtítulo que falou sobre paixões, é um tema muito eloquente, e agora ele vai começar a falar em o egoísmo, que é outro tópico também que precisamos aprofundar muito.
porque isso está na raiz de nós, na nossa raiz. O combate ao egoísmo é um dos mais importantes que nós temos que fazer nessas nossas más paixões. Combater o egoísmo. Que o egoísmo, Célia, é considerado o pai, a mãe de todas as más paixões. O orgulho e o egoísmo. O egoísmo aqui como é a origem de todos os outros maus. Tudo está preso, está vinculado ao egoísmo. E se a gente pergunta, você é egoísta? Não. Não, eu não sou, não. Eu não sou mais egoísta, não. Já fui muito. Mas nós não temos noção do quanto nós somos egoístas. Mas é muito, não é pouco, não. A gente acha que já foi, é pouquinho. Muito. Não, eu sou, mas é um pouquinho. Nós somos muito. Nós somos muito. Célia, até na hora da prece nós somos egoístas. Impressionante, porque a gente envolve a nossa família, envolve o nosso filho, mas a gente não envolve o filho do vizinho. Não. Nós somos egoístas até nas nossas preces. Por isso é que, muitas das vezes, nós aqui no Evangelho do Lar, nós envolvemos toda a humanidade. Agora, esse gesto, sim. Agora, por exemplo, no Sul, a gente envolve, mas é diante dessa catástrofe. Da catástrofe. Mas então, quando está tudo bem... Nós somos assim. Ainda esses seres altamente egoístas. É só um exemplozinho. Se nós formos parar e pensarmos no nosso dia a dia... as nossas atitudes. Célia, se disser que vai faltar gasolina, nós vamos pegar os nossos carros, vamos correr no posto e encher o tanque. Eu não quero saber se meu vizinho conseguiu encher. Eu vou encher o meu tanque. Eu vou resolver o meu problema. Se ele vai ficar a pé, o problema é dele. É egoísmo. Nós somos muito. Nós somos assim ainda. Todos os nossos pensamentos são egoístas. É só nós começarmos a refletir. E Kardec vai trazer para nós esse estudo sobre o egoísmo tão importante para a gente poder burilar na nossa cabeça e perceber e, evidentemente, como ele disse na questão anterior, combater. Praticar a abnegação e combater o egoísmo. Porque nós só vamos tratar uma deficiência nossa a hora que admitirmos que temos. Exatamente. Por isso, da importância da gente trabalhar esse título logo de início, porque senão fica uma coisa muito simples. Não, eu não sou. Eu não sou, pô. Eu vou ler isso aqui, Célia, eu vou ler. Por ler. Porque eu não sou egoísta. Não é para mim, não vai ser para mim. Não, todos nós somos em um grau que nós não temos noção. Nós não temos noção. Como eu te falei, a gente é egoísta até nas nossas preces. E vamos buscar, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que nós vamos encontrar esse egoísmo. Egoísmo com a nossa mãe, com o nosso filho, com o nosso carro, com o nosso trabalho, com tudo que nos envolve, nós somos egoístas. Tudo. E a gente precisa, evidentemente, trabalhar isso. Pelo menos tomar consciência. Porque quando a gente toma consciência, a gente toma um choque. A gente leva um choque e aí começa a ter essa possibilidade de transformar. Bom, Kardec, na questão 913, pergunta: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Radical. Dentre os vícios, nós estávamos falando sobre as paixões. Dentre os vícios, qual é o radical? Qual o pior deles? E eles vão nos responder: já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Olha só. É o pior deles, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai
todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. Então, o egoísmo é a mãe de todos os outros vícios. De nada adiantará combatê-los. Não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Enquanto não tiverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo. Qual é o objetivo? Combater o egoísmo. Pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. A verdadeira chaga da sociedade está no egoísmo. Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo. Pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então a gente pode ter uma série de qualidades. Somos egoístas? Neutralizou tudo. Olha só o que os espíritos estão nos dizendo nessa questão, Célia. É para a gente refletir o resto da vida. E trabalharmos, esquece tudo, vou trabalhar o meu egoísmo. E quantas vezes... tem uns refrões assim que a gente emprega, farinha pouca, meu pirão, primeiro eu, depois eu e depois eu. Se sobrar um tempo, eu vou... Eu de novo. A gente tem que tirar, acabar com isso em nossas vidas. Então eu tenho que me esquecer, eu tenho que me anular. Não é isso. Mas também o primeiro eu, depois eu e depois o outro, não. É o equilíbrio, é a ponderação, é não abusar dessas paixões. A gente precisa. Eu faço caridade, eu vou lá, eu vou ao MAP a semana toda, eu trabalho nas quentinhas, eu vou lá e eu dou passe, eu trabalho aqui, eu trabalho ali, eu trabalho, mas eu sou egoísta. Então, Nivaldo, por mais que a gente faça, os nossos atos, eles vão ter que ser condizentes com as nossas atitudes. Com a nossa fala. E aí a gente, com isso tudo, essa questão, né, Célia, a gente percebe exatamente o quanto a gente precisa combater esse egoísmo, que é a origem, como eles nos dizem aqui, de todos esses sentimentos, dos maus sentimentos. E nessa questão 913, quando ele diz assim que a espiritualidade nos diz que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Porque ele é o meu eu. Eu sou importante. Nós nos colocarmos, né, Célia? Nós nos colocarmos assim, na vitrine. Na vitrine. Né? É esse amor próprio excessivo que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões. E como é que a gente vai falar de justiça, amor e caridade sendo egoísta? Não tem como, né? A gente justiça como? Só se for para mim. Amor como? Só se eu for amado. E caridade só se fizerem para mim. Então, justiça, amor e caridade, a gente precisa debelar esse egoísmo nas nossas vidas. Célia, estamos chegando então ao final de mais um estudo. Vamos então agradecer a vocês mais uma vez por estarmos aqui nesse estudo transformador para nós.
agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, esses espíritos amigos, coordenadores do nosso estudo, por mais uma segunda-feira estarmos aqui junto com vocês. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita compreensão, de muitas atitudes e que a gente possa combater nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, esse que eles dizem ser o mal maior, o egoísmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.